Vamos lá, então, gente, já vou colocar na tela o Paulo Moreira Leite e a Maria do Rosário. Grande prazer. Eita, olha só! Grande prazer estar falando com vocês, Paulo, Maria, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Brasil Agora de hoje. Maria do Rosário, bem-vinda. Muito obrigada. Só fazer minha saudação aqui também, né? Também dar boas-vindas e boa sorte para você. Só estou saindo porque tenho uma reunião agora. Obrigada, viu? Estou muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada, Léo. Obrigada, Paulo. Um abração aí, Guilherme. A gente fico muito contente de estar aqui com vocês, porque realmente esse instrumento da democracia, que é o Brasil 247, reforça muito. Hoje eu estou aqui na Câmara, né, aqui no ambiente da segunda secretaria, onde eu trabalho na mesa diretora, e com a votação da reforma tributária ali no plenário, mas também cuidando, atuando já atenta às questões da nossa Porto Alegre, da preparação do processo eleitoral, já numa pré-candidatura. Perfeito. Então, acho que dá para a gente começar nosso papo falando justamente sobre isso, deputada, que é o seguinte, né? A minha curiosidade eu estava dando uma pesquisada aqui e eu vi que nunca houve uma mulher que venceu as eleições para a Prefeitura de Porto Alegre. Já houve mulheres que ocuparam a Prefeitura, né? Mas nunca houve uma vitória nas eleições. E você nunca teve um cargo de chefia, né? Em uma cidade, um estado, uma coisa assim. Você já foi ministra, claro, já ocupou um cargo no Executivo. Mas eu queria saber como que está sendo para você essa preparação para lidar com esse desafio que é tão grande, né? Ainda mais agora, no momento em que Porto Alegre está tão fragilizada, infelizmente, claro, por conta das enchentes, né? Da tragédia absurda que aconteceu esse ano, né? A palavra é sua. Olha, Guilherme, eu acho que nós, mulheres, somos, no nosso campo político, no campo popular, nós carregamos muitas bandeiras. Bandeiras da igualdade, bandeiras do respeito, bandeiras da superação, inclusive dos bloqueios políticos. E nós, em verdade, no nosso campo político, nós podemos dizer que tratamos de todos os temas. Dos temas da economia e dos temas do cuidado, das políticas de cuidado e das políticas de desenvolvimento, das políticas ambientais, do presente e do futuro. Então, essa oportunidade de ser candidata nessa fase da minha vida, em que eu já exerço mandatos parlamentares, tive a honra de ser eleita para vários mandatos parlamentares, desde o momento em que fui eleita vereadora de Porto Alegre, e depois para a Assembleia Legislativa, e já estando no 6º mandato parlamentar como deputada federal, tendo sido ministra, eu creio que é colocar a serviço da minha cidade também essa disposição e esse trabalho, porque, afinal, eu acompanhei por dentro da ação parlamentar e junto às causas e aos movimentos que acompanho, governos como o de Olívio Dutra na prefeitura, Tarso Genro, Raul Ponte, eu fui uma das líderes do governo do Raul Ponte quando fui vereadora, e depois o do Olívio, justamente como governador do estado, os governos Lula, Dilma. Então, a minha experiência de trabalho e de vida está sendo colocada à disposição da cidade, mas principalmente eu tenho muita consciência de que não se trata de uma dimensão unicamente pessoal, porque o que uma cidade precisa, ainda mais num momento como Porto Alegre vive, é de uma dimensão coletiva, de um projeto de vida, de qualidade de vida, de meio ambiente, de desenvolvimento, de crescimento, de oportunidades, colado ao projeto democrático do governo federal e exercendo a democracia participativa que caracteriza Porto Alegre e que levou, inclusive, o Fórum Social Mundial a nascer na capital gaúcha. Maria do Rosário, eu queria... boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com a senhora. Todos nós aprendemos a respeitar o seu trabalho, a sua combatividade. Eu gostaria, assim, que a senhora está disputando a Prefeitura de Porto Alegre no momento, numa pós-tragédia. Talvez uma das grandes tragédias na história da cidade, da história brasileira. A senhora tem experiência nesse assunto. Eu queria saber como é que a senhora enxerga a recuperação de Porto Alegre, a recuperação do ponto de vista assim, logístico da cidade, da recuperação das moradias e tudo mais, e também da recuperação da própria moral, do próprio disposição, da própria garra da população gaúcha, que todos nós assim sempre achamos os gaúchos um povo muito combativo, com muita disposição.
Eu queria que a senhora falasse assim, bem, como é que a senhora está vendo, qual que projeto a senhora tem para recuperar um Estado que, enfim, enfrentou uma tragédia, cujas responsabilidades nós vamos falar até depois. Mas eu queria que a senhora falasse assim dos seus projetos, assim, que eu acho que é o mais importante. Bem, Paulo, travou um pouquinho aqui, mas eu imagino que você está falando de reconstrução e de recuperação da cidade de Porto Alegre. Isso. Porto Alegre vive um momento em que ela precisa de um projeto justamente de recuperação e desenvolvimento. E o ponto de partida disto é a garantia, o compromisso de recuperar a sua estrutura de proteção para que nunca mais tenhamos uma realidade como esta. Isso significa que esse sistema robusto de proteção contra cheias, que vem desde a década de 70, principalmente dos anos 60, a década de 70 ali implementado, e que foi passo a passo sendo melhorado, mas que no último período não recebeu investimentos, não recebeu um monitoramento e não recebeu sequer a manutenção devida, é preciso recuperar o sistema de diques, o sistema de bombas d'água, o espaço, as comportas, o muro, que foi o que nos garantiu ainda alguma possibilidade de proteção ao longo desses dias difíceis. É preciso recuperar drenagem, investimentos em saneamento básico serão essenciais. E o presidente Lula tem feito uma série de planos para investimento, porque nós precisamos de planejamento para fazermos isso na cidade de Porto Alegre, inclusive articulados de forma metropolitana. Lamentavelmente, ao longo dos últimos anos, a gente viu a extinção do Departamento de Esgotos Pluviais, que tinha uma expertise, um trabalho muito forte, com status de secretaria do município, com engenheiros, técnicos. E esses mesmos técnicos, engenheiros e engenheiras indicaram que a falta de manutenção está tristemente na gênese das dificuldades que a cidade viveu, maiores do que deveria viver, no atual momento, sendo tomada pelas águas em alguns bairros por mais de 30 dias. Então, a falência do sistema de proteção foi uma falência não unicamente determinada pelas águas do Guaíba que subiram e pelas chuvas, mas pela falta de manutenção a partir de um conceito de prefeitura, de Estado, de coisa pública diminuída. Privatização, extinção de órgãos essenciais, diminuição da inteligência e da capacidade técnica instalada, leniência, abandono do fundamental para o cuidado com a cidade. E negacionismo climático. Esses dois fatores, negacionismo climático e ausência de manutenção da capacidade instalada de proteção, estes dois fatores juntos levam uma cidade como Porto Alegre a ser ocupada pelas águas do Guaíba. As pessoas aí, eu vejo alguns dizendo, mas e as demais cidades também viveram dificuldades? Sim, mas nenhuma cidade no Rio Grande do Sul tem instalado um sistema de proteção contra cheias como Porto Alegre tem. Este sistema tinha todas as condições de diminuir, se não extinguir totalmente, impedir totalmente, mas diminuir o impacto das águas que acabaram tomando os bairros da cidade, milhares de moradias, negócios, pequenos negócios, armazéns, pequenas lojas, bairros inteiros embaixo d'água. Isso não pode acontecer. Então, nosso programa começa com uma cidade segura, uma cidade que trabalha a responsabilidade ambiental, que cria corredores verdes, uma cidade que vire a página do arboricídio, porque é impressionante o número de cidades, o número de árvores, de parques que foram atacados simplesmente pela atual administração e pela anterior. O Parque Harmonia, na região central de Porto Alegre, teve árvores cortadas na casa de mais de uma centena, provavelmente. Existem números que indicam como as árvores de Porto Alegre foram atingidas no último período. Agora, além da dimensão ambiental, dos corredores verdes, de enfrentarmos a crise climática, transformando a cidade numa cidade socioambiental, nós devemos trabalhar justamente os temas da educação, da segurança, sim, da saúde, com projetos muito concretos, como a recuperação
das equipes de saúde da família para atuação nos bairros, a visita domiciliar, a questão da maternidade, que o presidente Lula já indicou para a cidade no próximo período, que hoje tem um déficit, a atenção materno-infantil, a atenção para a consulta com especialistas, porque a cidade tem essa distância entre conseguir uma consulta no SUS e fica muito tempo uma pessoa para esperar um oftalmo, um nefrologista, um gastro, enfim, um profissional de diferente área. Então, isso nós precisamos, e o presidente Lula tem um projeto com a ministra Anísia, que são as policlínicas, então já tem uma também determinada para Porto Alegre. E assim por diante, a gente está, viu, Paulo, com um movimento chamado POA Ação. POA é a nossa sigla, Porto Alegre, POA Ação, e o POA Ação é a construção de um programa de orçamento participativo para valer e democracia participativa para valer de novo em Porto Alegre. Legal. Deputada, um dos tópicos, né, um dos pontos que é mais importante para a população como um todo, e você mencionou já algumas vezes nesse seu discurso, é em relação à segurança pública, né? E a gente viu imagens chocantes em Porto Alegre após essa tragédia de pessoas saindo com armas nas ruas e tudo mais. E a gente imagina que a cidade ainda vai viver um cenário difícil, um cenário delicado nessa reconstrução. E eu tenho visto que você tem dito que você vai contar com a ajuda, por exemplo, do Tarso Genro, do Leonel Hadi, de outras pessoas para a elaboração do seu plano. Então, queria abrir esse espaço para você detalhar quais são suas propostas para a segurança pública de Porto Alegre, até para o seu eleitorado, para as pessoas que estão assistindo, terem uma ideia de como que você está pensando esse tema que é muito importante para a população no Brasil inteiro. Assim, todo mundo basicamente só fala sobre isso quando diz sobre a atuação do governo, das prefeituras e tudo mais. As prefeituras municipais, elas têm um papel diferente dos estados e da União quando se trata da segurança pública, mas elas devem cumprir com um papel fundamental na prevenção, na integração das políticas de segurança pública às demais políticas públicas. E eu tenho uma honra incrível de poder estar contando entre os grupos de trabalho com pessoas com conhecimento muito bem fundamentado, pessoas com serviços prestados ao Brasil. E isso me faz poder dizer que quem coordena o nosso programa de segurança pública para a cidade de Porto Alegre é o ex-ministro da Justiça, ex-governador e ex-prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro. O Tarso tem feito reuniões importantes, nos orientado, tem uma proposta que ele, o Alberto Koptik, o Leonel Hadi, o Alberto tem trabalhado cientificamente com os temas da segurança, buscando que a segurança pública seja baseada na ciência, em evidências, na busca de soluções e da prevenção também da ação criminosa, em uma cultura diferenciada. E ao reunir Tarso com todas as áreas de segurança, Polícia Militar, Civil, Polícia Penal e Guarda Municipal, e também a esfera federal, nós pensamos em iniciar com a organização de um gabinete integrado de segurança para Porto Alegre. A proposta também que Tarso nos trouxe é de avançarmos na formação para a segurança pública na cidade de Porto Alegre, também nos colocando à disposição do Brasil com o conhecimento instalado de tantas pesquisas que estão colocadas em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Ele próprio coordenou o PRONASSE e, claro, que o PRONASSE toda uma estratégia voltada ao cenário nacional. Mas há uma possibilidade de adaptação que nós estamos analisando, como trabalhar, por exemplo, com mães nas periferias, nas comunidades, e com mulheres da paz, justamente para a atuação das mulheres com a não violência, dado o sofrimento de mães, avós, irmãs, diante de uma presença do crime, fazendo vítimas, da violência também de Estado, fazendo vítimas, e de mães, irmãs, mães, enfim, esposas, com grande sofrimento nas suas vidas, a partir do envolvimento e da vitimização de seus companheiros, filhos e filhas. Então, essa dimensão da paz tem muito a ver com trabalhar o território real das comunidades, territórios onde os serviços públicos estejam integrados, as escolas, com a educação, com a vocação e a responsabilidade primeira que tem, com as crianças, com os jovens,
mas também com a educação para os adultos, na educação de jovens e adultos, trazendo os jovens novamente para a escola, no turno noturno, com espaços seguros, com territórios bem iluminados, com a regularização fundiária, a abertura de vias, porque isso tudo também significa segurança. E surgiu uma proposta que eu já compartilho com vocês, mas já carimbo também, como do nosso programa que está sendo pensado, que é criarmos uma clínica específica no ambiente do SUS para atendimento a profissionais de segurança das diferentes esferas, dado a circunstância de abandono, adoecimento e necessidade de pautarmos o enfrentamento à violência das relações e esse sofrimento existente no âmbito dos profissionais de segurança pública, do poder público do Estado, trabalhando preventivamente as circunstâncias de violência, atendendo de uma forma específica estes profissionais de segurança que muitas vezes nas suas corporações não conseguem chegar lá e ter um atendimento porque é um integrante ou até um superior no âmbito da corporação que estará atendendo aquele policial que está levando ao médico, à enfermagem, um pedido de apoio diante de um sofrimento que tenha. Então, essas questões também nós queremos que Porto Alegre esteja atenta. E, por último, né, dizer que isso está sendo feito de forma muito coletiva e cooperativa, com muitas pessoas. Então, mesmo com um coordenador como Tarso, ele chamando todo mundo para ouvir e, no fundamental, a recuperação e fortalecimento da Guarda Municipal de Porto Alegre no espírito do PRONASSE, no cuidado, na atenção, na superação de momentos difíceis, integrando, inclusive, ações com defesa civil, com atendimento geral na cidade, porque isso será muito importante no próximo período. Maria do Rosário, eu gostei de ouvir você falando, demonstrando assim a importância de mobilizar as forças do Rio Grande do Sul nessa tarefa de recuperar Porto Alegre. É o Rio Grande do Sul, os gaúchos vão salvar o Rio Grande. Eu acho isso um ponto de partida muito bom. Agora, eu gostaria de perguntar, qual é o papel do governo federal nessa questão? Que eu acho que, sem dúvida, o governo federal, em qualquer caso, uma tragédia, que é uma tragédia aqui, não é uma tragédia gaúcha, é uma tragédia de todos os brasileiros, que ocorreu no Rio Grande do Sul, como uma seca no Nordeste um dia, é uma tragédia do país, é uma tragédia... Qual é o papel do Rio Grande do Sul, do governo federal, que o governo federal pode desempenhar aí, que a senhora espera que ele possa desempenhar? E só para completar, sabe, jornalista assim, às vezes fica fominha e já faz uma pergunta a mais. O povão está entendendo a discussão? O povão sabe o que aconteceu? Eu falo aquele cidadão que sofreu na carne, que teve vítimas, que perdeu parentes, que viu a sua casa ser inundada e, olha, não tinha nem telefone para chamar, para pedir um socorro. Como é que ele está compreendendo? Como é que ele está? Porque eu acho que isso é fundamental também. Desculpa, fui fominha. Não, imagine. Pergunta só, é coisa de jornalista fominha, viu? Eu já estou vendo. Mas são ótimas questões para reflexão. Paulo, em primeiro lugar, assim, é impossível a gente passar pelo que passamos no Rio Grande do Sul e não está concluído ainda o que nós vivemos lá. Porto Alegre não tem aeroporto, né, nesse momento. A cidade não voltou ao normal. O Estado não voltou. São inúmeras situações que jogam as pessoas em grande dificuldade. As casas foram destruídas nas regiões atingidas. Por isso que é tão grave quando a gente fala, é muito grave constatar, como técnicos constataram, que poderia ser evitado a gravidade com que a cidade foi atingida, porque qualquer dimensão que diminuísse o que aconteceu significaria sofrimento a menos para a nossa gente. A nossa gente está sofrendo muito. E poderia mesmo, desculpa, governador, poderia mesmo, desculpa. Poderia mesmo, isso não é frase de efeito, poderia mesmo ter sido diminuído, amenizado? Poderia, porque 23 casos de bomba. Na madrugada da chuva, as autoridades locais indicaram que 4 estavam funcionando. E nos dias que se seguiram, nem essas continuaram funcionando. As bombas d'água, elas têm
o papel de jogar a água para fora. É um sistema complexo, é um sistema de diques, onde as avenidas, as vias principais da cidade, a Castelo Branco, a Freeway também, são diques. A água não pode transbordar dali, mas ela conta para não transbordar também com esse sistema. Ocorre que, além do sistema de bombas não ter funcionado, nós tivemos problemas nas comportas do Muro da Mauá, que não fecharam. Para ter ideia, é triste dizer isso, mas Canoas e as demais cidades estão com o Transurb funcionando. Em Porto Alegre não está funcionando, porque as águas tomaram de forma muito vultuosa os espaços do trem. Então, não conseguiu. Ele, como um trem eletrificado, ele não conseguiu ainda ser recuperado para voltar, para chegar à estação Mercado, que é a estação onde o trem inicia a trilhar o seu rumo da região metropolitana. Ele vai até Canoas, mas ele não entra em Porto Alegre. Então, de Porto Alegre para toda a região metropolitana, só tem o sistema de ônibus, que é um sistema que está muito precário ao longo dos anos. Eu vejo, e eu não sou uma pessoa procurando culpados, mas a responsabilidade, ela deve ser aferida. E busco, tecnicamente também, porque temos condições de analisar e temos necessidade de analisar a partir dessa perspectiva técnica, ainda que não se busque culpados, mas observar se há responsabilidades e como essa tragédia foi composta e como resultou nessa condição tão dramática da cidade de Porto Alegre, é obrigação de quem pretende ser gestora para impedir que novamente aconteça. Então, não se trata do culpado, mas as responsabilidades. E o processo pelo qual chegamos aqui, não há como tapar o sol com a peneira. O sistema de proteção contra cheias não recebeu a atualização e a manutenção devida. Agora, o que fazer? Recuperá-lo, qualificá-lo, criar uma gestão metropolitana das águas, compreender este movimento das bacias, entender que sem uma gestão articulada metropolitana nós não teremos condições de dar conta desse novo momento de desafio climático, porque cada vez mais esses eventos são próximos um do outro. Agora, tomara que não, e jamais, mas se acontecer novamente agora, nós estaremos ainda desprotegidos e desprotegidas. Porque não há na cidade uma competência instalada. E onde é que começou esse problema, meu caro Paulo? Começou com o desmonte do DEP, do Departamento de Esgotos Pluviais. Então, quando uma gestão opta por reduzir o Estado a nada em determinada área, perder a capacidade e a inteligência instalada de proteção das cheias e de lidar com este sistema de proteção, porque dispersou esses engenheiros e técnicos na máquina pública e grande parte se aposentou e não teve novo concurso e não há mais nenhum órgão responsável pelo tratamento e por colher e por receber as águas pluviais. Então, quando não há mais um órgão próprio, não há mais comando. Quem comanda? Então, a manutenção cotidiana e o momento difícil em que as águas estão subindo. Não houve comando. Não houve. Porque o próprio DEMAI, que recebeu as funções por parte dos atuais gestores, ele foi todo o tempo fustigado pela rota traçada por eles de privatização. Então, como eles queriam privatizar o DEMAI, como a Sabesp, vendeu o patrimônio público para quem investir. Eu considero uma situação absurda. Vivemos toda essa tragédia em que engenheiros antigos do Departamento de Esgotos Pluviais, que foram dispensados das suas funções, que não continuaram fazendo o trabalho porque os prefeitos da gestão anterior e dessa gestão os dispensaram de cuidar da cidade como pessoas concursadas que foram. E o DEMAI recebeu a missão, mas não criou um órgão próprio dentro da sua estrutura para cuidar da drenagem das águas pluviais. Ele cuida de forma essencial do tratamento da água, de fazer chegar água potável na casa das pessoas,
tem vivenciado todos os anos a falta d'água na cidade e tem mais de 400 milhões em caixa. Porque, afinal de contas, o órgão responsável por água potável tem dinheiro em caixa, 400 milhões no sistema financeiro, enquanto falta água na casa das pessoas, por uma lógica de que não deveria investir. Ou seja, e aí essa lógica... Deixa eu só tirar mais uma coisa da sua... uma conclusão aí. Quer dizer, a lógica privatizante foi um dos instrumentos que abriu caminho, que abriram o caminho para essa tragédia. Essa lógica... Sem dúvida. Não, eu acho importante politizar um pouco a conversa, né? Não é só a natureza. Sem dúvida. Paulo, olha, a privatização, junto com a transferência de responsabilidade, quando são praticadas pelas gestões, acabam trabalhando o desmonte da capacidade de resposta da gestão pública municipal. O DEMAI já teve 3.500 funcionários, trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, ele tem 1.000. Não é possível. É por isso que, no período do Raul Ponte, nós não tínhamos falta d'água na cidade, água potável, na torneira das famílias, e agora tem. Porque a cidade, obviamente, cresceu, né, em que pese ter diminuído o número de habitantes na cidade, as pessoas foram muito mais expulsas das regiões centrais, adensando, por conta de toda uma lógica de especulação imobiliária, áreas mais precárias de acesso a serviços, como a água, como o tratamento de esgoto e serviços de um modo geral, e por irem para essas áreas, os serviços de água não foram ampliados até essas regiões. De forma que nós temos, a cada verão, mais famílias com falta de água em casa, por conta da lógica de privatização e de desmonte do setor público. Que se os investimentos fossem feitos ao longo dos anos, no mesmo padrão que eram feitos em tempos anteriores, com Olívio, com Tarso, enfim, com Raul Ponte, nós teríamos, obviamente, com o crescimento da cidade, o atendimento à população da mesma forma. Importante politizar um pouco essa conversa para não ficar só um diálogo de natureza, né? Só água, mudança climática, tem mudanças políticas também que afetaram o resultado. Bem, Guilherme, por favor, pergunta que senão eu vou ficar muito no monopólio aqui. Não, tranquilo. A última pergunta que a gente faz aqui também, a gente tem que liberar a deputada. Eu queria compartilhar aqui uma... foi rápido, mas a gente tem que liberar ela também. Eu queria colocar aqui um tweet que a Maria do Rosário fez, elogiando hoje, né, exaltando a pesquisa Quaest, que trouxe um resultado muito positivo para o governo Lula, né, um resultado de 54% de aprovação, e aí ela diz que mostra a força do trabalho de um presidente que tem compromisso com o país. Mas, nessa mesma pesquisa, tem um ponto que eu coloco aqui na nossa tela também, que é o seguinte: a região sul do nosso país, ela é a única que ela traz aí um lado negativo, né, para o presidente Lula. Teve uma queda na aprovação de 47 para 43 e um aumento na desaprovação, né, na rejeição de 52 para 54. Eu queria saber como que a deputada ela pretende lidar com isso, né, com essa rejeição ao PT, essa rejeição ao campo da esquerda. Claro, a região sul também tem ali Santa Catarina, também tem Paraná, mas a gente também vê isso existindo de certa forma em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul como um todo. Como que você espera lidar com isso nesse cenário atual, por exemplo, que a pesquisa traz, deputada? Olha, eu vejo que o presidente Lula está em um esforço incrível. O reconhecimento que ele teve pela tragédia do Rio Grande do Sul, como disse o Paulo, é de quem entende que isso não diz respeito apenas a uma unidade da federação. Mas como nós estamos enfrentando esse contexto no Rio Grande do Sul nos orienta para a prevenção dessas tragédias nos demais estados, para uma maior consciência sobre as mudanças climáticas, mas também sobre a infraestrutura pública e a gestão pública. E a presença do governo federal em tudo, porque se não houvesse governo federal, não teríamos a condição de realizar o que estamos realizando. São cerca de 98 bilhões já destinados ao Rio Grande do Sul. A dívida do Estado foi suspensa e cancelados os juros por 3 anos. Nós tivemos, portanto, uma resposta das mais importantes do governo federal e desde o primeiro momento.
Eu tenho dito para as pessoas que eu não brigo com a ideia que foi real, foi um sentimento real do nosso povo, quando as pessoas disseram povo pelo povo. As pessoas disseram povo pelo povo. E realmente, se a gente pensar bem, o poder público mais próximo, prefeitura municipal, não estava em condições, não teve um planejamento, não observou os alertas, não montou plano de contingência, não tinha um plano de defesa civil à altura do que nós vivenciamos. Então, o poder público imediato do município faltou para as pessoas. Isso fez com que as pessoas se sentissem elas por elas, o povo pelo povo. A gente estava lá buscando pessoas, levando água, distribuindo alimento, distribuindo cobertores, ajudando. E, aliás, o Brasil inteiro ajudou. Um grau de solidariedade impressionante. Aí, Paulo e Guilherme, no entanto, se o governo federal não entrasse já na primeira semana, no dia seguinte da tragédia, com respostas, não teria helicópteros, não teria defesa civil, não teria o Exército Nacional, não teríamos as condições de salvar as vidas que nós vimos, vidas humanas e os animais. Não ficou famoso aí para nós aquilo que foi vivenciado pelo Amarelo? Não, pelo Caramelo? Um cavalo em cima de um telhado? E não foi só ele, muitos, vários. Os cachorros, enfim. Então, é uma sensação que a gente teve muito difícil. Só que, para dizer a verdade, é preciso reconhecer. Mais de 250 mil gaúchos e gaúchas, 250 mil famílias de gaúchos e gaúchas já receberam o auxílio de R$ 5.100. Um auxílio direto para as famílias. Já há movimentações para que a casa seja assegurada com programas da Caixa Econômica Federal, casa para as pessoas que foram afetadas. As empresas, 2 meses de pagamento de salário para os trabalhadores e trabalhadoras das empresas que ficam em áreas, enfim, alagadas. É um sem número. Pagamento de per capita para abrigagem, alimentação, apoio aos agricultores, agricultura familiar e ao agro também. Então, é um conjunto de medidas para a fábrica, para tudo, recuperação das escolas, até a limpeza das escolas e das ruas, a gente está contando também com a participação muito bonita das Forças Armadas, que estão fazendo um trabalho muito importante. Então, eu quero dizer a vocês que o aeroporto, por exemplo, não funciona em Porto Alegre, contencioso e dificuldades com a empresa permissionária, a Fraport, com dificuldades, enfim, de fazer investimentos novos. Onde é que os gaúchos e gaúchas, de onde estão saindo? Ou de cidades do interior, Pelotas, Caxias, Passo Fundo, ou da base aérea de Canoas. Então, tudo é governo federal. Tudo é governo federal. Saúde. Então, eu creio, viu, Guilherme, que o presidente Lula vai crescer nos próximos dias, mais pelo reconhecimento, e acho que isso é da política também, né? Eu não pretendo, eu acho que a eleição para uma cidade, ela diz respeito ao Brasil. Eu já sou uma pessoa que compõe aqui a Câmara dos Deputados. Sou uma pessoa do PT, da direção nacional. Então, eu tenho certeza, podem ter certeza que os temas da conjuntura e da política nacional estão comigo onde eu estou. A concepção de mundo, a integração a um projeto de Brasil. Mas eu estou dedicada a compreender as questões cotidianas da cidade, para mostrar que o conhecimento mais amplo da realidade brasileira, que graças ao nosso povo eu tenho tido a oportunidade de ter, me coloca numa condição de, possivelmente, de uma forma melhor, acredito, me dedicar a responder às necessidades de políticas públicas e de desenvolvimento para abrir um período em Porto Alegre, inspirados e inspiradas muito na França dos nossos dias, no México dos nossos dias, mas também em gestões que nós já tivemos na nossa cidade. E agora,
uma gestão com as mulheres na linha de frente e mulheres posicionadas pelos direitos do nosso povo. Nós queremos, o nosso símbolo e a nossa marca é o povo de novo na prefeitura. Perfeito. Paulo, acho que podemos encerrar aqui então a entrevista. Gostaria de agradecer muito a Maria do Rosário por ter aceitado esse nosso convite, ter participado do Brasil Agora de hoje. E, é claro, as portas aqui da TV 247 sempre ficam abertas para você. Então, uma boa sorte, claro, na campanha. Paulo, passo a palavra para você. Já está convidada, porque não precisamos falar mais nada. Essa sua entrevista foi ótima, pena que foi curta. Então, precisamos de mais, pelo menos mais meia hora. Muito obrigada, Paulo. Olha, eu estou animadíssima. Eu quero dizer para vocês, no dia 27 vai ser a nossa convenção em Porto Alegre. Já convido todo mundo que estiver assistindo. E a partir da convenção aí a gente já tem uma estrutura melhor, né, de candidatura organizada. Mas a gente está PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, e o diálogo com o PSB está muito bom. E seguimos dialogando com o PDT por um projeto de período. Estamos conversando com a Avante, estamos conversando com todo mundo. E principalmente com o povo da cidade. Muito obrigada ao Brasil Agora. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa sorte. Obrigada.